Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2024, o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas, como as ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pediram, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a peculiaridade que tem o Evangelho de São Mateus é que ele vai resumindo todas as situações acerca de Jesus. Aqui nós vemos quando Jesus vai fazer um exorcismo de um homem mudo. E quando Jesus expulsa aquele demônio, o mudo começou a falar. E ali as multidões admiradas diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Só que também, do outro lado, nós vemos os fariseus, a figura dos fariseus. Primeiro, a multidão se admira com a graça de Deus, o agir de Jesus na vida daquele homem mudo. Mas depois nós vemos a dureza dos corações dos fariseus, que vão acusar Jesus de ser, por Belzebu, que Jesus, chefe do demônio, que Jesus expulsa os demônios. Nos outros evangelhos vai se aparecer uma conversa, um diálogo, onde Jesus vai dizer que se um reino dividido não se sustenta, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Assim, Satanás age na dureza do coração para que nós não reconheçamos a graça de Deus. Aquele homem era mudo, não porque ele tivesse algum problema de saúde, mas é porque o demônio o aprisionava. O demônio tomou conta daquele homem e assim ele não podia falar. Mas Jesus tem poder sobre o demônio e quando Jesus vai fazer o exorcismo, liberta aquele homem e o homem recupera a voz. Portanto, meus irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para a graça de Deus, ver o agir de Deus a cada dia na nossa vida, nos nossos familiares, nos nossos círculos sociais, nas notícias que nós vemos, nós podemos contemplar a graça de Deus. E assim, Jesus vai fazer a reflexão. Aquele povo era um povo que estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E Jesus fala, e ele reconhece que mesmo ele sendo Deus, precisa de funcionários. Para a messe do reino de Deus, precisa que sejam enviados mais pessoas para que possa anunciar a boa nova, anunciar o evangelho do reino de Deus, assim como Jesus mesmo o fez. Mesmo Jesus, sendo Deus, enviou vários discípulos para anunciar o reino de Deus, dando-lhes poder de curar, de expulsar os demônios. Assim, Jesus envia os discípulos no lugar onde ele mesmo não poderia ir. E assim é Jesus nos dias de hoje. Quantas pessoas que estão longe de Deus, quantas pessoas que estão afastadas do redil de nosso Senhor. Ele é o bom pastor, ele não quer que nenhuma ovelha se perca, mas ele precisa da ajuda de outros pastores. Somos nós, anunciadores da boa nova de Deus, que muitas vezes outrora estávamos mudos
porque o demônio nos aprisiona quando vivemos no pecado, para que nós não possamos anunciar as boas novas do reino de Deus. Agora, libertos pela graça de Deus, do Cristo, nós somos chamados a ser esses discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos levar essa boa nova a outras pessoas. Muitas pessoas que ainda vivem no pecado, abatida, cansada pelo peso do pecado. E assim nós produzimos os frutos para o reino de Deus. Nós somos esses operários que a cada dia anunciamos a boa nova, anunciamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que outrora vivia numa vida de pecado, vivia longe de Deus, nos prazeres, vivia aprisionado, achava que tinha toda a liberdade, mas eu vivia como um prisioneiro. Hoje eu encontrei a paz em Cristo Jesus, porque o Cristo me libertou. E o que eu posso fazer é ser esse discípulo de Cristo, anunciador da boa nova. Que nós reconheçamos as graças de Deus no seu agir, nas pequenas coisas. Que nosso coração não seja um coração duro como daqueles fariseus, mas um coração aberto, receptivo, para que o reino de Deus floresça dentro do nosso coração. E ligados a Cristo Jesus, que é a verdadeira videira, nós o ramos, produzamos os frutos para o reino de Deus. E que assim como Jesus pediu, que nós continuemos pedindo a Deus para que envie trabalhadores para a colheita do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.